Eu sou Paty Goulart, sou desenvolvedora de mulheres, terapeuta fundadora da Escola Fêmea. E ao longo de anos de trabalho com mulheres, eu aprendi uma coisa. As perguntas mais importantes são as que a gente não consegue fazer em voz alta. São as perguntas que a gente carrega sozinha, que chegam na madrugada, que chegam no momento que a gente não tem espaço para elas e a gente engole. Perguntas que carregam vergonha, confusão, uma dor que ainda não tem nome. E o que eu percebi ao longo de todos esses anos é que essas perguntas raramente são de uma mulher só. Elas pertencem a muitas, talvez a você também. Esse espaço existe para isso. Ele se chama A Casa é Sua. Porque aqui o que você sente tem lugar. O que você vive tem lugar. O que você ainda não sabe nomear também tem lugar. Não tem resposta certa, não tem julgamento, não tem pressa. Só escuta. Hoje eu recebi pelo formulário 3 perguntas, 3 situações reais, enviadas por mulheres reais. E eu vou responder cada uma com o cuidado que elas merecem. Sem pressa, com profundidade, do jeito que eu gostaria que alguém tivesse respondido por mim quando eu mais precisei. Vamos começar então. A pergunta 1 que você viu aí na tela fala sobre o cansaço que não passa com o descanso. Essa pergunta me toca muito, porque ela parece simples na superfície. Por que fico mais cansada quando descanso? Mas por baixo dela tem uma segunda pergunta que a gente raramente faz em voz alta. Será que tem algo de errado comigo? Não tem. O que está acontecendo tem um nome. E quando você entende, tudo começa a fazer sentido. Seu sistema nervoso, esse ecossistema que regula tudo no corpo, a respiração, a frequência cardíaca, a capacidade de sentir segurança. Esse sistema passou tempo demais em alerta, produzindo, cuidando, resolvendo, antecipando problemas, segurando o que não pode cair. E quando um sistema nervoso fica muito tempo assim, ele entende uma coisa: não é seguro parar. Então, quando você finalmente senta, quando você finalmente deita, quando você finalmente para, o corpo não relaxa imediatamente. Ele primeiro verifica, precisa ter certeza de que é seguro fazer isso. E nessa verificação, tudo que estava represado começa a aparecer. O cansaço real,
as emoções guardadas, a tensão que você nem sabia que estava carregando. Existe um psicanalista chamado Winnicott, que eu volto sempre, porque ele descreveu algo que eu acredito profundamente. Ele chamou de holding, que é a sensação de ser sustentada. A sensação de que o ambiente é seguro o suficiente para você existir, sem precisar se defender o tempo todo. Muitas de nós nunca tivemos isso de forma consciente. Crescemos em ambientes que precisávamos estar sempre prontas, sempre disponíveis, sempre atentas. E o corpo aprendeu: não baixe a guarda. Então você finalmente descansa e se sente mais cansada ainda. Isso não é fraqueza. Isso não é sinal de que algo está errado com você. É o início do processo real. É o corpo dizendo, talvez pela primeira vez, finalmente. O que muda não é a quantidade de descanso, é a quantidade de espaço onde você descansa. Um espaço interno onde você pode existir sem precisar performar. Um espaço externo onde você sente seguro o suficiente para soltar. Quando esse espaço existe, o descanso real começa a chegar. Com gentileza, mas ele chega. Essa pergunta, número 2, que você leu aí na tela, que fala sobre a culpa de querer ficar sozinho. Esse loop que você descreveu. Quero ficar sozinha, mas quando fico me sinto culpada. Eu preciso que você ouça isso. Não é problema seu. É uma herança. Nós crescemos dentro de uma narrativa que diz que mulher boa é mulher disponível. Disponível para os filhos, para o parceiro, para a família, para o trabalho, para os amigos. E a mulher que precisa de espaço para si, a mulher que diz, preciso ficar sozinha, essa mulher é vista como egoísta. E pior, ela mesma acredita nisso. Brené Brown, pesquisadora que eu admiro muito, passou anos estudando a vergonha e o que ela é, como ela funciona, onde ela vive. E ela descobriu que a vergonha funciona como regulador social. Quer dizer, a culpa que você sente quando fica sozinha não vem só de você. Ela vem de uma voz coletiva, uma voz internalizada ao longo de anos que diz: quem você pensa que é para precisar de um espaço só seu? Eu quero te apresentar uma imagem que a escritora Clarissa Pinkola Estes traz no livro Mulheres que Correm com os Lobos. A imagem de La Loba. La Loba é a mulher que caminha pelo deserto. Ela recolhe ossos, ossos de lobo, ossos, esqueletos, ossos que o mundo descarta. E ela precisa do deserto para fazer isso.
precisa da solidão, do silêncio, do espaço sem ninguém pedindo nada. Não porque ela abandonou alguém, não porque ela é egoísta, mas porque é ali, no deserto, no silêncio, na solidão, que ela consegue ouvir o que precisa ser reconstruído. Você não é egoísta quando fica sozinha. Você está tentando, provavelmente pela primeira vez, ouvir seus próprios ossos. E a culpa? A culpa não some de uma vez. Eu não vou te dizer que ela desaparece na primeira vez que você escuta e escolhe o silêncio. Mas ela vai perdendo força. À medida que você vai praticando, à medida que você vai escolhendo um espaço e sobrevivendo ao desconforto de escolhê-lo. E você vai percebendo que depois do silêncio, depois da solidão escolhida, você volta mais inteira, mais presente, mais capaz de estar com quem você ama de verdade. Essa pergunta eu preciso que você leia com cuidado, porque ela assusta, eu sei. Olhar no espelho e não se reconhecer é uma das experiências mais desorientadoras que uma mulher pode ter. E ao mesmo tempo, é um dos sinais mais honestos que o corpo pode dar. O Winnicott, que eu já falei hoje, descreveu algo que eu carrego comigo há muitos anos. Ele chamou de falso self. O falso self é a versão de nós mesmos que construímos para sobreviver. Para sobreviver às expectativas, às decepções dos outros, para sobreviver em ambientes onde não era seguro ser quem a gente realmente era. Você se tornou a filha que a família precisava, a mulher que o relacionamento exigia, a profissional que o mercado queria, a mãe que a sociedade imaginava. E em algum momento você foi tão boa nisso, tão boa em ser o que os outros precisavam, que perdeu o fio de volta para si mesma. Quando você olha no espelho e não reconhece o que está acontecendo, é que o falso self está começando a rachar. E isso, por mais assustador que seja, é uma abertura. Jung, o psicólogo suíço, que muito do que eu faço é enraizado nele, falava sobre um processo que ele chamou de individuação, que é o processo de tornar-se quem você realmente é. Não a versão que o mundo construiu, não a versão que aprendeu a sobreviver, a versão verdadeira. E Jung dizia que esse processo começa quase sempre com uma crise, com uma dissolução, com a sensação de não saber mais quem se é. Com o espelho que não devolve um rosto familiar. Você não perdeu a si mesma.
Você está pela primeira vez, talvez, olhando para o espaço onde o eu verdadeiro pode finalmente aparecer. O primeiro passo não é se encontrar. O primeiro passo é criar um território, um espaço interno seguro, um lugar dentro de você onde você possa existir sem precisar ter ninguém além de você mesma. É por isso que aqui na Escola Fêmea a gente começa pelo território, porque antes de saber quem você precisa saber onde você mora. E esse lugar, esse território, é o seu corpo, é a sua história, é tudo que você viveu e ainda não aprendeu a chamar de seu. Se alguma dessas perguntas tocou, se você ouviu alguma coisa aqui e pensou, isso também sou eu, isso não é coincidência. Essas perguntas existem em silêncio na vida de muitas mulheres. E o fato de você ter chegado aqui, de ter ficado até o final, significa que alguma parte de você já está pronta para olhar um pouco. Na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer o território, que é onde a gente começa esse processo de voltar para si, com cuidado, com profundidade, sem pressa. E se você quer trazer a sua pergunta para o próximo episódio, aquela pergunta que você carrega aí dentro sozinha, o formulário também está lá. Ela pode ser a próxima a ser respondida aqui. Cuide de você. A casa é sua. Gratidão.